Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Não, peraí. Sim, espero. O que foi? Você disse assim, quando voltar do intervalo, segundo os Coríntios, Deus enviou o Espírito da mentira lá, segundo os Coríntios, Segundo a Tessalonicenses, Crônicas. Achou? Não. Ah, tá. Você tem que ser achado, mano. Depois eu mando a referência para vocês. Entendi. É porque se eu pegar agora, procurar agora, Tudo bem. eu não vou lembrar. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Mas me lembrem, tá? Que eu acho muito interessante essa passagem aí que vai mostrar isso, que é mais ou menos o que está mostrando Paulo em Tessalonicenses. Essa operação do erro, né? As pessoas acreditando na mentira, que foi Romanos capítulo 1 também que eu disse que Deus entregou às pessoas as suas próprias paixões. Mas e Oséias juntando também que a gente leu. Ou seja, depois da rejeição do conhecimento, depois de desprezarmos, porque o que acontece é o seguinte, a gente sofre dentro da igreja cristã evangélica e principalmente a pentecostal, o chamado anti-intelectualismo. Parece que é pecado pensar. Parece que não é espiritual a gente usar o cérebro. Parece que sentar assim, para a gente falar a respeito da Bíblia, pensar a respeito da Bíblia, isso aqui não é espiritual, isso aqui não pode ser de Deus, isso aqui deve esfriar a espiritualidade, deve matar a espiritualidade, esfriar a paixão no coração do crente. Essa é a ideia que a grande maioria dos cristãos tem, ou não? Não é? Essa questão, o anti-intelectualismo, quer dizer, quanto mais burro, mais espiritual. Quanto mais ignorante, mais cheio do Espírito Santo. Nessa ideia que você tem, né? Infelizmente, então a gente tem esse equívoco aí. Só que a Bíblia diz o contrário. Quem é que quer que os cristãos pensem assim? Desse jeito, que não, quanto mais burro, melhor. O conhecimento, o pensamento, isso não é de Deus. Quem é que quer? Quem que deseja? Quem que gosta, irmão? O cão. Satanás, irmãos. É Satanás operando na mentalidade de cristãos. Olha só, não é brincadeira o negócio. Isso é o próprio Satanás, esse espírito enganador que opera nessa compreensão, nessa mentalidade dos cristãos. Né? O único interessado que o cristão continue na ignorância é o diabo, é o único. Então, quando um irmão está falando contra o estudo bíblico, na verdade ele está contribuindo com Satanás para que isso aconteça. Cristãos dão lugar ao diabo. O Paulo disse isso em Efésios, capítulo de número 5, né? Se não me falha a memória. Ele diz, capítulo número 4, ele diz que os cristãos podem dar lugar ao diabo. E muitos cristãos dão lugar ao diabo. Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos, falamos, sentimos alguma coisa que é contrário ao reino de Deus, de alguma maneira nós estamos dando lugar ao diabo. Não estou falando que a gente é endemoniado, que um cristão ele fica endemoniado. Porque existe um cristão demonizado, ou a demonização, e existe um endemoniado. O endemoniado é uma coisa, o demonizado é outra coisa. Um cristão pode ficar demonizado. Tá certo? Existe essa mesma palavra? Pode escrever que existe sim. Um cristão pode ser demonizado. Tá certo? Um cristão não pode ficar endemoniado. É uma coisa. Endemoniado seria o demônio dentro. Palavras, inclusive, demônio, ou seja, um cristão possesso pelo demônio. Isso é impossível. Se é possesso pelo demônio, não pode ser cristão. O Espírito de Cristo não pode habitar na vida de uma pessoa e o Espírito maligno entrar na vida dessa pessoa. Isso é impossível. Possessão demoníaca para cristão nenhum é possível. Tá certo? Se uma pessoa, o Espírito maligno se apossou dela, né, ela ficou endemoniada, então essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. Qual é a diferença? O demonizado é quando a pessoa é influenciada por ideias demoníacas. Usado? Não, é influenciado. Isso. Automaticamente também ela é usada. Né? Se ela é influenciada, é usada. Então o que diz Paulo, bem interessante lá em Timóteo, né? Atos 20. Daqui a pouco, Valão, só para completar esse pensamento, a gente vai para Atos 20. Eu preciso completar esse pensamento aqui. E os Efésios é onde que está? Capítulo 4, verso 26. Timóteo. Eu acho. Efésios 4. Eu estava Timóteo. Calma, gente. Calma.
Efésios. Eu estava procurando Efésios aqui. Mas 4, eu acho que é o 26, confiram aí, antes de anotar, confiram. Efésios. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, né? Irai-vos, não pequeis. Eu acho que é o 26 ou 27. Irai-vos e não pequeis, não ponhais o sol sobre a vossa ira. Não deis deis. lugar ao diabo, antes 27. É o 27. Então, 4 e 27 de Efésios. E Paulo está falando, então, para os cristãos não dar lugar ao diabo, né? Em Éfeso era cristãos, não eram pagãos, não. E Timóteo, então, deixa eu ver se é 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro deixa eu ver. Não é. Ah, não, calma aí, eu fui para Timóteo. 1 Timóteo, eu acho que é o capítulo 4, sim. É esse mesmo. Capítulo de número 4, versículo de número 1, 2. 1 e 2. 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz, se expressando, diz o Espírito. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, olha só, gente demonizada, irmãos. Não é que a gente possessa por demônio, é gente influenciada por pensamentos, por ideias que são de demônios, demonizados. Então, há muito crente demonizado, isso é fato. Em muitas das nossas igrejas, quando tem esses pensamentos que são contrários aos valores bíblicos, essas pessoas estão sendo influenciadas pelo diabo, é fato. É fato. Então, cristão, olha só, a gente não está brincando aqui não, nem o diabo está brincando, nunca brincou. Essa questão de, ele entra na igreja e usa ensinadores dentro da igreja, pregadores dentro da igreja, líderes dentro da igreja, são usados por Satanás quando ensinam aquilo que é contrário à palavra de Deus, irmãos. O negócio é sério, não é brincadeira. É por isso que a apologética, o ensino, é uma ferramenta do Espírito Santo para combater essas coisas, não é? E por que no nosso país as igrejas evangélicas contêm tantos erros de compreensão e consequentemente prática também, né? Pensamento, prática. Por que existe tanta besteira sendo falada nos nossos púlpitos? Por que existe tanto engano? A gente vê multidões e multidões. Por quê? Por conta disso, de desprezar o ensino, de desprezar o pensamento, de não usar essa ferramenta da apologética que é o ensino. Outra recomendação que eu coloquei lá no grupo, logo eu estava quase vindo, eram as 7 horas, lembrei, coloquei rapidinho lá, é do Paulo Romero, tá certo? Paulo Romero é um apologeta, né? Aquele que é o pastor que ele trabalha com essas ferramentas de ensino, mas que é voltada para corrigir todos esses ensinamentos errados. Então, se vocês entrarem lá no canal lá do YouTube que eu deixei lá, e se vocês procurarem no YouTube Paulo Romero... A igreja dele na Pompeia. Não é Pompeia não, é aqui eu acho que é Santa Cruz, é um metrô aqui, não me lembro exatamente não, mas é um metrô aqui, Zona Norte, aqui, linha azul aí, por aí, não me lembro exatamente não, mas é pertinho, Igreja Cristã da Trindade. Ele era assembleano e tal, lá é quase parecido com a Assembleia, mas ele não tem nada a ver com assembleano, porque é uma pessoa dedicada mesmo no ensino, infelizmente não é o perfil, né, dos assembleanos, pastor dedicado no ensino, e ele escreveu 2 livros excelentes, que foi onde projetou ele no cenário nacional, que foi Super Crentes e Decepcionados com a Graça, 2 livros excelentes que ele tem. Super Crentes ele escreve para combater a teologia da prosperidade, né, isso aí a gente está falando de anos atrás aí, tá? Talvez 20 anos atrás ele escreveu esse livro aí, um pouquinho, mais ou menos. Então Paulo Romero, ele vai, ele se dedica ao ensino contra as heresias. Então ele vai, aliás, é isso aqui, amados, que eu trouxe para vocês, eu acho que na primeira aula, não sei se alguém se interessou, não sei se alguém vai comprar, mas anotem aí, tá? Religiões, Seitas e Heresias. Esse livro é essencial para que vocês possam compreender um pouco mais aí. Esse livro é um livro parecido com esse, né? É essencial para que vocês possam compreender. Aqui vai falar das principais religiões que existem no mundo, as principais. Tem um monte, uma infinidade. Vai falar sobre hinduísmo, budismo, confucionismo, catolicismo romano, shintoísmo, taoísmo, islamismo, rosacrucianismo. Quando a gente vai ensinar seitas e heresias, isso é fato. Todas as classes, nesses 11 anos que eu estou em sala de aula, os irmãos, quando falam de catolicismo e espiritismo, eles sabem.
né? Tem uma noção, fala de alguma coisa porque a maioria veio e tal, sabe, é assim que é, assim e tal. Mas quando a gente pega outras religiões, não é ignorância 100%. 100%. É um negócio, não sabe o que acredita o islamismo, não sabe o que acredita o budismo. Irmãos, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. As pessoas não têm noção, os cristãos não têm noção das doutrinas. O espiritismo é a segunda religião que mais cresce no mundo e as pessoas não têm noção. Quer dizer, tem até um pouco, mas não a fundo e tal. O cristianismo é a sexta religião que cresce no mundo. A sexta. Agora, quando a gente pega a sexta religião colocada como cristianismo, eles contam o catolicismo romano, o cristianismo protestante, o outro lá, os mormons parece que entram na categoria também. Não é mormon, não, acho que é outro lá. Mas assim, não é, a gente está falando de evangélicos. Quando é esse sexta religião, o cristianismo, é um monte de ramificações que tem o nome cristianismo. Porque são 2 bilhões de cristãos no mundo. 2 bilhões. 1 bilhão e 1,3 bilhões está falando, então, não dos protestantes, mas de outra ramificação do cristianismo. Só 0,7 bilhões é que são os protestantes, no caso os evangélicos. E nós estamos falando de 7 bilhões e meio de pessoas. Nós somos 1,3. Nós estamos falando de 7 bilhões e meio. Dá para, irmão, né? Então a gente precisa... Aí vai falar aqui, ó, dos testemunhos de Jeová, Adventismo do sétimo dia, Bahaísmo, Mormonismo, Voodoo, Espiritismo, e outras, Seixonoye, Hare Krishna, e outras mais aqui, a Nova Era, que é um negócio que a gente deveria ter aí pelo menos uma noção também. Então esse livro vai trazer aí os pontos principais da doutrina, mas melhor ainda, que a maioria dos livros não traz o que esse traz aqui. Estou ganhando nada da editora, tá? Para fazer a propaganda, que é bom mesmo. Aqui traz o seguinte, ó, então o Testemunho de Jeová acredita nisso. A maioria dos livros de seis heresias fala isso. Só que esse aqui coloca assim, ó, e o que a Bíblia fala a respeito desse ponto? O que a Bíblia fala a respeito desse ponto? O que a Bíblia fala a respeito desse ponto? Então isso aqui, irmãos, é um manual assim para todo o aluno, para todo aquele que quer saber mesmo. Mas voltando então no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Adriano. 20. Peraí, é super crentes e decepcionados com a graça? Decepcionados com a graça. Um é bem baratinho, o outro já é um pouquinho mais. Um é 20 conto. Não sei, Renato, eu preciso ver lá, mas também é tão caro assim. Deve ser uns 10, né? Não, também não, né, mano? Não tem como. É isso. Irmãos, ó, pra gente falar assim, não, um livro é barato, se ele é o mesmo valor de uma pizza. A pizza a gente não acha caro. Tá caro pra caramba, nunca. A gente não acha caro pizza, come pizza tranquilamente, 1 a 2 vezes no mês. A maioria de nós deve comer. Via de regra. Um esfirra, vai, agora pizza tá difícil. Né? Porque aí você paga, quanto tá uma pizza? 40 conto a mais? 35, 40? Perto da sua casa é mais barato, é R$19, né? Quanto? R$19, aquela subidinha, né? Que é isso, mano? Não deve vir azeitona, nem cebola, nem nada. Eu acho que você não pega lá, então. Não, mas deve ser ruim pra caramba. 20 conto uma pizza? Tô falando. Tem de 15 agora. Meu Deus. Não, Tem de 10. Tá bom, irmão, deixa pra lá então isso aí que deve ser um negócio terrível. Nem quero chegar perto dessas pizzas que vocês estão comendo. A de 10 reais que eu posso ficar. Não, mas então só pra saber, livro, irmãos, não é caro. Livro não é caro. 30, 40, 50 reais no livro, eu não acho caro. Pelo valor que ele tem, pelo que vai trazer para nós de conhecimento e contribuição para o entendimento, 50 reais para mim é justo. Depende de alguns livros. Mas você acha Né? que é uns 50? Não, é menos. Depois eu vejo lá e ponho no grupo, tá? Me lembre. Então vamos lá, Atos capítulo de número 20. Capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo 1. Versículos 17 ao 21. Atos 20, 17 ao 21. Eu acho interessante aqui esses textos que eu estou trazendo para vocês, de Atos, né? Eu trouxe o 19 bem no comecinho, e aí depois nós falamos a respeito de um bocado de coisa, mas eu estou retornando em Atos, que é o mesmo sentido do 19, tá bom? Que é a respeito de como Paulo, como nós cristãos devemos defender a fé, como nós discipulamos. Só existe um meio, através da instrução, do ensino, da orientação. E aí Paulo no capítulo de número 20, verso 17 até o 21, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja
E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe novamente aqui que Paulo, ele usa aqui a ferramenta do ensino, da instrução, irmãos. Tá certo? Então, muitas ocasiões Paulo não pregava, em muitas ocasiões, na maioria das vezes, Paulo não pregava. Judeu não prega, judeu não pregava. Ele era um rabino, ele ensinava, irmão, ele instruía. E é isso que nós, discípulos de Jesus, devemos fazer, instruir as pessoas, ensinar as pessoas. Só que, porém, eu volto na primeira aula, na aula anterior. Nós vamos ensinar o quê, irmãos? Aquilo que a gente nem entende direito, aquilo que a gente não compreende. Então a gente precisa se informar e se informar bastante a respeito da Bíblia Sagrada. Quando a gente vai emitir opiniões, a gente precisa entender daquilo que a gente está opinando, né? Então, por exemplo, um crente falando do aborto, precisa saber. Falando da homossexualidade, precisa saber. Falando da pedofilia, precisa saber. Então a gente precisa ter tanto o conhecimento bíblico, quanto o conhecimento daquilo que a gente vai expor. Tá certo? Que a Bíblia não fala do aborto em um monte de passagem. Então a gente vai ter muito recurso, né? A gente vai ter princípios, vai ter até alguns textos lá do Antigo Testamento, Deus dizendo que havia inclusive uma penalidade maior se alguém ferisse uma mulher e essa mulher estivesse grávida e abortasse. Então havia uma penalidade. Então a gente tem uns textos assim e tal, mas a gente precisa discutir um monte de coisa. E aí como que a gente vai ter então esses conteúdos, essas ferramentas, materiais? Como que a gente vai ter? Livro, não tem outra alternativa. Livros, irmãos. Livros. O que nós precisamos? De livros. O que a gente tem que investir? Em livros. Biblioteca. O que a gente tem que gostar? De livros. Né? Hã? Tem que ler. Tem que ler. Isso, comprar e ler, inclusive, né? Tem um monte de livro. Eu estou mais comprando do que lendo, mas eu vou ler. Amados, mais do que Netflix, livros. Tá certo? Então gasta lá 2, 3 horas lá por dia no seriado, lá numa sequência. Que eu sei que, né, vai 1 mês, 2 meses. Livros, irmãos. Pelo amor de Jesus, né? Vai assistir os Vingadores, 2 horas e ainda pagar caro. Livros, pode assistir também, mas compre livros. 3. Hã? 3. Não, quem tem carteirinha paga mais barato. Mas tem lanche, tem pipoca, tem um monte de coisa, tem condução, vai ou vem, tem combustível. Livros, irmãos, é investimento para a nossa vida, nós precisamos disso. O brasileiro tem a fama, não é só fama não, é fato, não lê, não gosta de livro. Um pastor, há poucos dias atrás, eu ouvi ele falar: meu irmão, não vai, não entra, livro para mim não. Meu Deus. Eu fiquei olhando para ele, pensando comigo. Esse se decepcionou. Ele vai ter muitas dificuldades no seu pastoreio. Vai ser muito limitado em aconselhar pessoas. Ele não tem ideia do que vai vir para ele e ele não vai ter condições. Pode ter todo o desejo do mundo, vai ter toda a disponibilidade do mundo, toda a sinceridade do mundo, só que não vai ter material e o Espírito Santo nele não vai encontrar material para que use como uma instrumentalidade para discipular, orientar, consolar, edificar, exortar e reorientar a vida de muitas pessoas. Não é brincadeira, irmãos, não é? E nós então, eu não sou pastor, não tenho nada dessas, mas e nós que queremos compartilhar o Evangelho, que a gente quer de fato amenizar o sofrimento daquela pessoa que está passando por uma situação e ela, sinceramente, ela quer compreender certas coisas. E nós, irmãos, vamos ter materiais em nós suficientes para que o Espírito Santo nos use. Irmão, quanto mais material em nós, mais nós somos usados por Deus. Isso é fato. Quanto mais ferramentas nós temos, mais Deus usa, tantas quantas ferramentas nós adquirimos ao longo do tempo. O dom é nos dado por Deus, só que a gente precisa granjear outros, não é? Que a Bíblia diz. Deus nos dá o dom, mas a responsabilidade de aperfeiçoar esse dom é nosso. O dom não é pronto, nenhum dom é pronto. É um dom prontinho assim, não. É o fazendeiro que saiu e deixou os talentos, né? Mais ou menos isso aí. Nenhum dom é pronto. Deus me deu o dom do ensino. Eu tenho que me esmerar nele, diz a Bíblia Sagrada, inclusive. Quer ensinar? Quer ensinar, meu filho? Então se esmere no ensino.
Está lá em Romanos. Não precisa se esmerar, não é? Então, quer compartilhar de Jesus e alcançar essa geração? Então, se atualize, se prepare. Não é só oração não, oração também. A gente falou que a oração é importante e ensina, mas é só oração no mundo que a gente vive, irmãos? Vocês acham que só imposição de mãos vai resolver o caso de muitas pessoas? Vai não. Porque a questão, a batalha que a gente está travando é uma batalha de ideias. É uma batalha travada de argumentos. Tá certo? E aí quem tiver de Deus mais conhecimento bíblico, quem for mais dedicado nisso e se entregar ao Espírito Santo, com certeza vai ser mais usado para alcançar pessoas. É fato, amados. André, sim. Eu tenho uma ideia sobre isso, partindo disso aí também que você está falando, de que eu acho que foi raro as vezes que eu coloquei a mão na cabeça. Acho que eu também coloquei, a mão na cabeça de alguém, né? Para a gente, tipo assim, que a pessoa entra mesmo, como você falou, às vezes, ou endemoniada, ou, né, sendo usada pelo demônio, né? Sim. E aí o que acontece? Eu já vi muito isso aí, é uma humilhação até para as pessoas. Claro. Porque a pessoa chega lá e eles põem a mão na cabeça, o demônio sai mesmo. Mas ele, consequentemente, ele vai voltar porque não teve o ensino, exato, porque não teve a clareza, porque não falou, porque não teve aquele ensino para a pessoa vai voltar. Não é só tirar coisa ruim, tem que colocar coisa boa depois. Não, falando, esse é o entendimento que eu levo assim para mim, de que, poxa vida, em nome de Jesus, irmão, o demônio vai ficar mesmo, acabou. Mas sim, e aí depois? Exato, tem que ter orientação, a instrução, o discipulado que a gente chama, né? É o discipulado. E aí todos nós cristãos, irmãos, devemos ter essa condição de discipular pessoas, na medida do nosso possível. Eu não estou falando para que todo mundo tem que ser mestre, todo mundo tem que elucidar todas as complexidades teológicas para todo mundo, não. É por isso que tem um mestre, é por isso que tem um pastor mais qualificado, ou mais preparado, melhor dizendo, é por isso que tem um líder que trabalha melhor na igreja. Então essas pessoas vêm dando suporte, mas nós, na medida do nosso possível, segundo as nossas limitações, nós precisamos então estar encaminhando essas pessoas, né? Segundo aquilo que nós podemos, irmão. Nós seremos responsabilizados por Deus segundo as nossas limitações e as nossas possibilidades e oportunidades, nem além e nem a quem, tá certo? Então é essa que é a questão interessante. Mas lógico, demoniado tem que ser em posição das mãos e expulsar, é fato, não adianta ficar lendo Salmo 91 também, não é isso? Não tem jeito, né? Então, não tem. Então cada coisa é adequada para cada situação, para cada ocasião. O que a gente está falando é que existe uma demanda, existe uma necessidade para cada ocasião, algo adequado. Então, eu falei para os irmãos aqui mesmo, em outras ocasiões também, em outros lugares, eu falei, irmão, é mais fácil a gente chamar o casalzinho na igreja que está passando crise, né, no matrimônio, fazer uma campanha com eles de 7 dias, impor nas mãos, orando juntos, é mais fácil. O difícil é tratar o caráter dessas duas pessoas, que não querem muitas vezes servir uma a outra, que não querem perdoar uma a outra. Isso não vem por campanha, por oração e posição de mãos, não. É ministração, é tratar caráter, é pegar a Bíblia Sagrada e ir lá no fundo, naquele velho homem lá, cortar o coração dele, né? Compungir no coração, colocar a palavra dentro da cabeça. É assim que é assim que a Bíblia ensina. É o discipulado, que é muito mais trabalhoso, e talvez seja por isso que as pessoas não querem, porque ninguém quer trabalho, é tudo rápido, tudo mágico, tudo na conta de Deus, o Espírito Santo faz tudo. Oh, meu Deus do céu, é uma agonia que me dá que vocês não têm noção. João capítulo 6, irmão, porque a gente trabalha de um lado, João capítulo 6, a gente trabalha de um lado instruindo, incentivando, aí vem outro do outro lado e vem dizendo, não, irmão, é poder de Deus que faz isso, é oração, é fogo, né? Sapeca, Jeová fogo, aquela coisa toda. Oh, meu Deus do céu, um dia eu fui eu já falei isso para os irmãos, um dia eu fui me convidaram para ir numa igreja, João capítulo 6? Capítulo 6, daqui a pouco a gente lê, Adriano, porque eu lembrei agora de uma ocasião, capítulo 6, daqui a pouco a gente lê. O aniversário da igreja lá, acho que era até um domingo de manhã e tal, ia ter eu mais um cidadão lá que ia pregar depois de mim, um senhor inclusive, mais experiente do que eu, devia ter seus quase 60 anos, alguma coisa, pastor e tudo mais. O que eu preguei na mensagem, ele despregou depois. Entendeu? Eu fui lá com o martelo, preguei, ele foi lá com o martelo e fez assim, despregou. O que eu falei, ele desfalou totalmente o contrário.
É isso que acontece muitas vezes, a gente fala, ó, o negócio é assim, tal, discipulado, o outro vai, e aí o povo gosta. E aí, quem que o povo ouve? Aquele que trouxe uma solução mais rápida e fácil, não é? O construir a casa na areia é mais vantajoso. É mais, nos dias de hoje, irmãos, gasta menos tempo, menos dinheiro, não é? Não é? É mais rápido, o negócio é eficiente, tá lá. Casinha na areia é mais vantajoso. A geração de hoje preferem construir a casa na areia. O problema é que quando vem a chuva, o vento e a enxurrada, irmão, leva tudo. Não tem jeito. Né? É a chuva, o vento e a enxurrada. Só um desse aí. Leva tudo, irmãos, porque não é edificado sobre a rocha, não pratica a palavra. É o que Jesus disse. É prudente todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é? Então quem não pratica, quer fazer o negócio tudo assim na conta de Deus, aí não tem jeito, não desmorona, não aguenta uma crise. Não aguenta, não tem jeito. E a gente fala um negócio e vem os outros e o povo gosta e ouve os outros, eu sei disso, mas eu não me canso não. Quer dizer, tem hora que eu canso, mas Deus me renova e eu continuo insistindo nisso, né? Até o jovem se cansa e se fadiga, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Então é assim que eu estou de uns anos para cá. Tem hora que, quando eu quero me cansar, o Espírito Santo vem assim, renova as minhas forças, me dá ânimo, me mostra que o que a gente está fazendo tem um resultado, né, proveitoso na vida de um e de outro, consistente, negócio concreto. Assim, aí a gente toma uma injeção de ânimo do Espírito Santo, assim, e a gente continua fazendo aquilo que Deus falou para a gente fazer. Capítulo de número 6, verso 44 e 45 de João. João 6, 44, 45. Como que as pessoas são levadas até Deus? As que são levadas até Deus. Porque tem umas que não são levadas até Deus. Elas são conduzidas até a religião. É outra coisa totalmente diferente. Tá certo? São levadas à igreja. Outra coisa totalmente diferente. Levadas até a Deus. É aqui que disse no João 6, 44, 45. Posso ler junto com vocês? Junto. Pode ser? Vamos. Verso 44 e o 45 do 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos, são todos, irmãos, ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve, aprende, vem a mim. Como que as pessoas são levadas a Cristo? É o Pai que envia. O Espírito Santo que faz esse processo de condução. Agora, como que essas pessoas são levadas a Cristo? Diz aqui, por meio do ensino. Não está escrito? E serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouve, aprendeu, vem a mim. Então, é pelo ensino que as pessoas são levadas a Cristo, irmãos. Ah, mas tanta gente está na igreja, tanta gente está no Evangelho, na religião, mas a Cristo, nem todo mundo está em Cristo. Nem todos estão crescendo em Cristo. Nem todos estão amadurecendo em Cristo. Nem todos se parecem com Cristo. Nem todos reproduzem o Cristo. Nem todos vivem a vida que o Cristo disse que tinha que viver. Ah, mas tem muita gente que tem fé em Jesus. Aí é fácil. Eu quero ver até a fé de Jesus. Fé em Jesus até incrédulo tem, irmão. Na hora do aperreio, da agonia. Fé de Jesus é uma coisa, fé em Jesus é outra coisa. Eu tenho fé em Jesus, não quer dizer muita coisa. Agora, ter a fé do Jesus é outra história. A fé do Jesus é viver como ele disse ou como ele viveu. É imitar a fé dele, né? Como ele viveu. Aí é outra história, não é? Totalmente diferente. Então, como que as pessoas são levadas a Deus de fato? Como que Deus traz essas pessoas a Cristo? Por meio do ensino. Serão todos ensinados por Deus. Não tem um sequer que Deus chame e não é ensinado, instruído por Ele. Não tem. A Bíblia está falando isso, não está? E serão todos, são todos. Serão todos ensinados por Deus. Então, todo aquele que Deus chama é ensinado por Ele. Todos, sem exceção. E essas pessoas crescem. E essas pessoas, elas estão num processo contínuo, num processo crescente, amadurecendo em Cristo, até chegar à medida e estatura de varão perfeito. Até que não seja mais levado por todo o vento de doutrina, sabe? Por toda besteira, balela
Está escrito isso aí em Éfeso, inclusive Efésios capítulo de número 4, verso 11, 12 e o 13, se não me falha a memória. Porque os obreiros, no verso 11, foram colocados por Jesus, né, os obreiros, na igreja, para que ensinasse e aperfeiçoasse esses santos. Para que esses santos, eles crescessem em Cristo até serem maduros e a ponto de não serem enganados mais por todas essas doutrinas erradas, todas essas heresias. É o que está escrito lá, irmãos, em Efésios capítulo 4, verso 11, 12 e 13, se não me falha a memória. Percebe como é assim mesmo, não tem para onde fugir? Tudo bem, amados? Eu queria, com essa aula de hoje, estimular mais um pouco vocês a se interessarem pelo estudo, a reservarem mais tempo para o estudo, fora daqui, a que fosse um hábito de vocês e um prazer, sabe, uma alegria assim, que a gente tem um prazer, uma satisfação. Eu estava pensando hoje, né, eu estou conseguindo esses dias aí, Deus queira que me dê mais disciplina e graça, para que eu faça isso que eu estou fazendo esses dias, é que de vez em quando tem momentos que é tão conturbado que eu não consigo, às vezes, estar conciliando. É difícil administrar a vida, né, irmão? É difícil demais, muito difícil. Cada um tem as suas dificuldades de administrar a vida, os afazeres da igreja, família e um monte de coisa assim. É difícil, mas estou conseguindo esses dias aqui, fazendo de uma maneira que eu gosto, que eu quero, como tem que ser. Reservar um período do dia assim para estar estudando, lendo, orando sobre aquilo, pensando sobre aquilo. Aí no final do dia eu venho aqui e compartilho com vocês. Então eu queria que vocês tomassem assim, eu sei que a maioria de vocês não tem a disponibilidade que eu tenho, eu sei disso, a grande maioria de vocês, né? Mas assim, não é quantidade de tempo, irmãos. Não é as 2 horas que eu consigo, às vezes 1h30 que eu consigo reservar no dia, mas é um momento, todo dia alguma coisa, é uma porçãozinha, é o pãozinho diário, é o hábito que se cria de 15 minutos no dia, de 20 minutos, de meia hora no dia, de 10 minutos no dia, de um trecho da Bíblia no dia e você vai refletir no resto do dia, é alguma coisa assim. É esse alimento, não é quantidade, né? Ninguém quer ficar aqui obeso espiritualmente. A gente só quer ficar saudável, alimentar-se do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus todos os dias, ter a voz de Deus dentro de nós para que a gente ouça e fale dela para os outros. Então a Bíblia Sagrada precisa, a palavra de Deus, o pensamento precisa estar, lembra que a gente leu em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 que tu leu, Filipenses 4 e 8 que eu recitei, e outras passagens mais que vocês ouviram e falaram e leram também. Então é essa questão que a gente tem que viver isso, irmãos, tá certo? Saturar a Bíblia Sagrada em nosso pensamento e em nosso coração. Vocês vão ver que o negócio vai ser diferente, tanto para a nossa vida pessoal, quanto também para ser instrumento na mão de Deus, para o ministério, é outra coisa também. O ministério carece mais ainda, né, dessas questões aí, porque é uma demanda enorme, né, Adriano? É um negócio que não tem fim. Quando pensa que vai ter uma folguinha, não tem não. É de dia, de noite, de madrugada, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é feriado, tá bom? E ainda você tem que ficar ainda ligado para as pessoas não trazer heresia. Aí pronto, aí você tem que estar estudando, né?